capítulo 5 de Apocalipse. Quem vai começar? O microfone está desligado, ele está leal. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados de toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa, taça de ouro cheia de incenso, e são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões. E cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois eu vi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, dizia: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciões prostraram-se e o adoraram. Muito bem, essa é a leitura de hoje. Acabamos de cantar esse, né? Ao que está sentado no trono e ao cordeiro. Se vocês olharem, todas as músicas que nós estamos cantando hoje têm a ver com a nossa escola dominical, com o estudo que nós estamos fazendo. Então, o que nós vamos ver hoje está relacionado com isso. Lembra que a semana passada nós vimos essa figura? E continuamos nela, na sala do trono. E na sala do trono nós temos uma seguinte situação. Nós temos aquele que está sentado no trono, nós vemos ali, e nós vemos que ele está segurando na mão dele, tem 2 livros, na mão esquerda e na mão direita. Nós vemos ali atrás do trono, um pedacinho aqui no canto do arco-íris. Lembram a cor do arco-íris? Ela aparecia, a cor que destacava mais era a cor verde. Lembram que eram 3 cores destacadas ali na figura? A pedra branca, jaspe, transparente, que parece um cristal, que na luz ela dá várias cores. Depois nós temos a pedra vermelha e nós temos no arco-íris todas as cores, mas destacando a cor esmeralda, a cor verde, que é a cor de esperança. Então nós vemos ali também os raios, que são trovões e relâmpagos, que estão saindo do trono de Deus, e temos Deus sentado no trono com 2 livros na mão. Na mão direita ele tem um livro que parece um rolo. Dá para vocês enxergarem? Dá. Tem um rolo e nesse rolo tem 7 selos. E agora o verso começa assim: então vi na mão direita daquele que está sentado um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com 7 selos. O ponto é que João estava atento para muitas coisas acontecendo. Agora, Deus traz a atenção de João para o livro. O livro é a próxima coisa importante que vai acontecer nesse cenário. Esse mesmo livro, um livro igual a esse, é destacado em Ezequiel. E ele diz assim: então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava um rolo de um livro, e que se desenrolou diante de mim em ambos os lados, tanto por dentro como por fora, né? Estavam escritas palavras de lamentos, prantos e ais. E esse livro é o livro que está fechado e selado, e agora eles estão procurando no céu alguém que seja digno de abrir o livro e mostrar as coisas que estão dentro dela. Então, no capítulo 5, a gente está resolvendo a questão do livro,
No capítulo 6, semana que vem, a gente vai começar com o livro abrindo, selo por selo, e o que cada selo vai trazer para nós. Então, a segunda coisa é a proclamação. Vi um anjo poderoso. Então, sentado no trono está Deus, com o rolo na sua mão, e está esperando que alguém possa abri-lo. O anjo poderoso aparece e diz assim: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? E uma coisa que a gente para pensar: qual a importância de abrir esse livro? Por que esse livro tem que ser aberto? Não pode deixar ele lá quieto, principalmente que a gente sabe que é lamentos e ais que estão escritos dentro dele, quer dizer, são coisas dolorosas que vão aparecer. Por que ele tem que ser aberto? Por que é importante? O ponto é que a terra tem que ser recuperada do pecado que está nela, ela tem que ser purificada, e somente o juízo que Deus vai trazer sobre a terra vai purificá-la para prepará-la para o milênio. Então, daquilo tudo que tem que acontecer, nada vai poder acontecer até que a terra seja purificada. Então, o livro é difícil de entender, não difícil de entender, é difícil de aceitar, é doloroso, mas ele precisa ser aberto. Para que as coisas continuem acontecendo, há necessidade de que ele seja aberto. E o verso continua dizendo algo interessante: mas não havia ninguém, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, ninguém que pudesse abrir o livro e, olha só, nem sequer olhar para ele. Não é importante, não é interessante a gente parar para olhar? A importância do sacrifício de Jesus, a importância de ele ter morrido por nós, e muitas vezes no nosso dia a dia a gente não para pensar nisso. Mas na realidade, se Jesus não tivesse aceito a proposta de Deus de morrer por nós não teríamos chance nenhuma. Porque ninguém na terra, embaixo da terra, no céu, foi capaz. Vamos olhar essa situação. Primeiramente, vamos começar uma investigação, né? Nós sabemos, se nós paramos e olhamos para o céu, nós vamos dizer lá estão os redimidos, né? Aqueles que a Bíblia fala, os homens importantes da história da Bíblia, eles todos estão lá. Dentre eles, ninguém. Vamos prestar atenção em algumas coisas. Adão não serve porque ele foi enganado por Satanás. Noé se desqualificou quando se embriagou. Outra personagem que nós vamos ver aqui, Abraão, ele por temor, Deus mandou ele fazer algo, ele saiu para fazer, e por temor, quando a fome chegou, ele voltou ao Egito. Ele não teve fé suficiente para crer que Deus ia prover para ele, então ele voltou. Davi entristeceu a Deus com luxúria e assassinato, certo? João Batista duvidou um momento, olha só a história. João Batista duvidou um momento. Lembra quando ele falou: será que Jesus é Jesus mesmo? Será que ele é o Messias que foi enviado? Por que as coisas estão demorando tanto a acontecer com ele? Será que ele é ele mesmo? Então esse momento de dúvida o tirou de jogo. Pedro negou a Jesus. A gente conhece Pedro. Pedro é famoso, né? Por ter negado a Jesus. E Paulo comprometeu o seu testemunho quando ele estava na cidade e todos estavam contra eles porque ele estava falando de Jesus e lhe dizendo que não mais as tradições nos levavam a Jesus, mas agora a fé. E quando ele entrou na cidade, eles pressionaram Paulo e disseram: o pessoal está querendo te matar, apedrejar, porque você está tirando os judeus das tradições e dizendo que Jesus resolve tudo. Então eu acho melhor você se submeter às tradições e mostrar para eles que você não é tão assim. E Paulo se submeteu. Então ele se comprometeu o seu testemunho. Na realidade, no céu, entre os redimidos, ninguém foi digno. Outro ponto da investigação, nós vamos chegar na terra. Olha, nós sabemos, pode olhar a terra de ponta a ponta. Quem de nós é digno? Quem de nós não peca e nunca pecou? Não é possível. Então na terra ninguém foi digno. E eles foram mais longe. Eles buscaram debaixo da terra, entre os demônios e os pecadores, entre os pecadores mortos. E eles não encontraram ninguém. Lá também ninguém foi digno. E isso trouxe para João uma situação muito triste. É uma situação de lamentação. E ele diz: eu chorava muito. Por que João chorava? Qual era o problema de João? Ele pensava na ressurreição dos santos. Se não houver ninguém que abra o livro e as coisas que tem que acontecer aconteçam, não vai existir a ressurreição dos santos. Se ninguém abrir o livro, como vai ficar o nosso corpo glorificado quando a gente morrer e for para o céu? A promessa de um corpo glorificado, como fica? Tudo estava na dependência de que a maldição fosse retirada da terra. E se ninguém abrisse o livro, o que aconteceria?
E aí ele escuta a voz dizendo de um dos anciãos, não chore. E o que ele queria dizer? Há esperança. Não chore. Nem tudo foi visto ainda. E o que vai vir então? Ele fala da manifestação. Ele vem e diz, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu e vai abrir o livro e os seus selos. Então nós podemos ver aí, nós temos ali na figura, né, Jesus como leão de Judá, como a raiz de Davi, como judeu tradicional, que seguia a linhagem de Davi, que tinha o poder, tinha a condição de abrir os selos. E ele tinha todo o poder para isso. Então nós vemos ali, Jesus é chamado leão, desde Gênesis, ele é citado como leão de Judá. Ele é chamado como a raiz de Davi em Isaías 11:1. Ele é um vencedor, ele é digno. Somente Jesus é digno. Por isso ele pode falar, quando ele esteve aqui, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro modo de chegar ao Pai, senão por ele. Não tem outro modo de obter salvação, senão por ele. Não tem outro modo de ganhar a vida eterna, a não ser por Jesus. Nossas obras não chegam lá. Tudo que a gente fizer não é suficiente. E viver uma vida ignorando a Deus é como se eu estivesse no 10º andar do edifício e saltasse e dissesse, eu vou voar até o outro lado e me espatifasse no chão. Ignorar a presença de Deus, a necessidade que nós temos de Deus, é uma loucura. Porque nós somos seres espirituais. Fomos feitos para Deus. Feitos para viver na presença de Deus e feitos para viver dentro da lei de Deus. E quando quebramos a lei de Deus, o que acontece com a gente? A gente perde, a gente morre, a gente não ganha a vida eterna. A vida aqui é pouca. 70, 60, 80, quem vive mais, 90, 100, é pequena. Se nós compararmos com a eternidade que nós temos pela frente, então, às vezes nós tratamos de viver a vida aqui com muito prazer, muita coisa, conseguir coisas, correr atrás de pessoas, de status, de coisa, e nós esquecemos que essa vida aqui de 80 anos, comparada com a eternidade, não é nada. Nós estamos aqui para encontrar o caminho para a eternidade. E essa é a nossa esperança. Essa vida aqui não conta nada. A eternidade vai contar. E aí nós temos que entender que Jesus é o único que é digno e pode fazer isso. E aí vem, e ele continua dizendo, e vi um cordeiro. Lembra que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Então ele viu um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono. Nós vemos em Jesus o poder e a glória da mansidão. Muita gente diz, né, eu vou ser respeitado se eu for forte, eu vou ser respeitado se eu for gritão, eu vou ser respeitado se eu der soco e murro e quebrar, eu vou ser respeitado se eu tiver muito dinheiro, né? Não é verdade? As pessoas me respeitam se eu me posicionar. Na realidade, o que Jesus está dizendo? Existe força na mansidão. É muito mais difícil se controlar e ser uma pessoa mansa, inteligente, com inteligência emocional, que use tudo que Deus colocou na gente bem, do que estourar e fazer qualquer coisa, não é verdade? Então, o poder e a glória da mansidão. Jesus foi manso, tranquilo, amoroso, e existe um poder tremendo, ao ponto que ele pode abrir os selos, o único. E ele continua a leitura, cercado pelos 4 seres viventes. Nós fomos apresentados a ele domingo passado, os 4 seres viventes, e nós vamos dar uma olhadinha um pouco mais profunda neles hoje. E os anciãos, eles estavam ali cercados, Jesus na frente do trono, como o Cordeiro de Deus, cercado pelos seres viventes e os anciãos. O que significa mais os 4 seres viventes? Eles representam várias coisas. Primeiro, representa o ministério terrenal de Jesus e o celestial também. O leão representa Cristo, rei, como visto em Mateus. O boi representa Cristo como servo, como visto em Marcos. O homem significa Cristo como homem, como ser humano, como ele mostra em Lucas. E a águia mostra Cristo como Deus, como João se refere a ele. Então, o perimento, um pagamento inicial da nossa herança do céu, ele nos batiza, ele vem morar em nós e ele nos preenche. Esses são os 7 trabalhos do Espírito Santo na nossa vida. Também tem, referindo-se ao caráter do Espírito Santo, que foi o que a gente já viu a semana passada.
ele significa o Espírito de Deus, espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de poder, de conhecimento e de temor de Jeová, que a gente encontra em Isaías 11:2. Vocês viram como Deus repete em diferentes circunstâncias a mesma coisa? Por que será que ele repete tanto? Ele acha que a gente não é inteligente para compreender? Compreender a gente compreende, mas esquecer a gente esquece rápido, não é verdade? A gente compreende e logo aquilo se vai. A gente compreende e logo aquilo se vai. Então, quando ele traz isso várias vezes, e ele trouxe no primeiro capítulo, ele trouxe no capítulo 4, na semana passada, e ele está trazendo hoje outra vez no capítulo 5. O que ele quer? Ele quer que fique na nossa mente, que nós saibamos que nós não vivemos na nossa própria força, que nós temos o Espírito de Deus que nos dá tudo isso, e nós podemos viver na força do Espírito em todas aquelas coisas que nós não conseguimos viver. Então Deus nos traz essa tranquilidade. O próximo ponto é a revelação. A revelação foi a seguinte: e Jesus se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Deus. Deus estava sentado no trono. Jesus é o Cordeiro. Então Jesus, o Cordeiro, se aproximou do trono e Deus tinha na sua mão direita o livro, o rolo. E Deus entregou o rolo para Jesus porque ele era o único que podia abrir. E nós vamos ver que ao recebê-lo, ao Jesus receber o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Eles reconheceram a majestade e a autoridade de Jesus e se prostraram em sinal de adoração aos pés de Jesus. E nós já vimos essa fotografia outra vez. Eu creio que essa é a 3ª ou 4ª vez que ele se refere à mesma figura dos anciãos se levantando dos seus tronos e entregando suas coroas aos pés de Jesus. E isso reafirma para nós que isso é o que nós vamos fazer com as nossas coroas que recebemos ali. A Bíblia nos promete que pelas nossas ações nós podemos receber coroas, de acordo com as nossas ações, boas ações. Então, essas coroas são para serem entregues a Jesus em sinal de adoração. Continuando o quadro, ele diz agora um pouquinho mais. Ele fala assim: cada um deles tinha uma harpa. Se vocês estão vendo ali o que está no meio, tem uma harpa segurando. Tem uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. Essa parte me chama a atenção. Não sei se chama de vocês. Você sabe o que essa parte está dizendo para nós? Vê se você pode imaginar. As nossas orações. O que acontece nas nossas orações? Elas sobem como incenso, como cheiro suave para Deus, mas tem uma coisa mais que está aqui, que às vezes a gente não para para pensar, e a gente não sabe. O que mais que está incluído aqui? O que está incluso aqui? O que está dentro desse pensamento? Deus recebe. Ele está trazendo louvor e ele está trazendo as nossas orações. O louvor à harpa agrada a Deus, o louvor agrada a Deus. E as orações são muito importantes. Eu quero dizer para vocês o seguinte: agora, a partir de hoje, vocês vão saber aonde estão as orações de vocês não respondidas. Elas todas estão coletadas, guardadas diante de Deus, esperando o momento oportuno para serem atendidas. E na medida que elas são atendidas, elas desaparecem como cheiro suave diante de Deus. Mas as que não foram atendidas não são esquecidas. Elas estão coletadas. Muitas vezes a gente ora por anos, como o pastor falou aqui, da mãe que orou 20 anos pelo filho. Elas estão coletadas na frente do Senhor, estão coletadas nessas taças de ouro, guardadas para o momento certo delas serem queimadas na frente de Deus. Elas estão sendo guardadas e elas vão ser respondidas. Algumas dessas orações só vão poder ser respondidas nos dias finais. Existem pessoas que morreram e não viram suas orações serem respondidas, porque elas estão conectadas com o tempo final, o tempo da provação, da grande tribulação, e elas só vão ser respondidas lá. Mas tem orações que Deus vai responder ainda no nosso tempo de vida, mas Ele espera o momento certo. Ele trabalha em nós, Ele trabalha na pessoa por quem nós estamos orando, Ele trabalha na situação que está sendo pedida, Ele trabalha em tudo para que no momento
tudo esteja no lugar adequado de receber a resposta. Então agora vocês não têm que ficar, Senhor, o Senhor não está respondendo minhas orações? Porque Ele poderia dizer a vocês, vou responder no tempo certo. Algumas eu já respondi, outras estão esperando o momento adequado. Eu não sei se com vocês acontece, mas comigo de vez em quando acontece. Eu sou muito perturbada, né? Todo mundo já sabe disso. Não é novidade. Então, eu gosto das coisas rápidas, eu gosto de respostas rápidas, eu gosto de coisas imediatas. E muitas vezes nas minhas orações, tem orações que eu estou pedindo a Deus há muito tempo. Eu posso falar para eles uma? Eu estou me assistir falar, eu faço ela passar vergonha. Ela fala assim, mãe, nunca mais volta. Mas eu oro pela minha filha, desde o dia que eu soube que ela ia nascer, eu peço pelo esposo da minha filha. Amém. Porque eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente decide na vida. É a pessoa com quem a gente vai casar. E eu tenho pedido a Deus dia após dia, após dia, após dia, por alguns anos, né? Não vou dizer dessa vez quantos anos, não. Por alguns anos eu tenho pedido pelo esposo da minha filha. E essa oração ainda não foi respondida. Mas eu sei que ela está diante do trono de Deus. Ela está aguardando a hora certa de Deus trazer a pessoa certa. E eu espero que ela tenha paciência de esperar. Porque senão ela vai casar com a pessoa errada. E aí vai pagar o preço. E eu não quero que ela pague o preço. Eu quero que ela espere pela pessoa certa. Então, nós temos, as nossas orações não estão esquecidas. Elas estão guardadas diante do trono de Deus. E elas estão sendo olhadas por Ele a cada momento. E Ele sabe exatamente o momento onde Ele vai responder cada uma delas. Ok? Todo mundo tranquilo agora? Ninguém mais com dúvida de que minha oração foi esquecida? Ok. Depois nós vemos Ele falar sobre a dignidade do Cordeiro. Ele vem e diz, e eles cantam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua e povo, nação. Tu os constituíste reino de sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Aqui eu paro para falar uma coisa para vocês como igreja. Eu sei que nós temos muitos autores de música cristã hoje em dia. Nós temos música rodando por aí, por todo lado. Mas nós temos que ter muito cuidado com as coisas que a gente gosta de cantar. Porque tem coisas que a gente canta que não são bíblicas, ainda que sejam coros cristãos. Tem coisas que a gente canta que são contra a palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado. Olha o louvor deles. O que eles estão fazendo? Isso aqui é um louvor evangelístico. Eles estão cantando, fazendo uma proclamação de quem Jesus é. E na realidade, não vale a pena a gente se reunir para fazer outra coisa, a não ser para adorar a Cristo. Que Ele seja o centro da nossa vida, que Ele seja o centro das nossas decisões, que Ele seja o centro do nosso louvor. Se for para outra coisa, não vale a pena. Não vale a pena. Então, o que Ele está falando? Ele está dizendo, eles estão cantando o que? A história, o que Jesus fez. Eles estão dizendo. Lembra? Acende para mim a luz, por favor. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Então nós vemos agora todo o grupo do céu se reunindo. E eles se reúnem para quê? Para cantar. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Um corinho também nós cantamos sempre, né? Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. A gente sempre canta. E esse é de Apocalipse. Vocês agora estão reconhecendo de onde ele está vindo. E uma coisa maior, e de repente tudo cresceu e se formou um coro universal. E depois ele diz, vi todas as criaturas existentes no céu, todas as criaturas existentes no céu, todas as criaturas da terra, todas as criaturas debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, e diziam, todos eles, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, que nós acabamos de cantar, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram, amém. E os anciãos se prostraram e adoraram. No capítulo de hoje, nós aprendemos um pouco mais a respeito de Jesus, do ministério dele,
celestial, do ministério dele terreno, de onde ele está agora, como é o ambiente onde ele vive, o que ele está fazendo quando ele está intercedendo por nós diante do Pai, como ele está sendo adorado, como ele é digno de adoração, como o nosso louvor deve expressar a mesma adoração que é expressada nos céus por ele, o sentimento que nós precisamos ter ao vir diante dele. E ele agora, a partir desse ponto, ele vai abrir selo por selo. E nós vamos ver tudo aquilo que está escrito no livro, tudo aquilo que está programado para nós, deste tempo agora que nós vivemos para frente. Então essas coisas nós vamos estar trabalhando nelas. E eu gostaria de terminar com uma ideia. Em um instante, no próximo capítulo, o livro vai ser aberto e o plano de Deus para esse tempo vai ser exposto. Nós vamos ver o que Deus está planejando. Mas tudo isso vai estar continuando a acontecer como? De acordo com o que a gente quer? De acordo com o que alguma outra pessoa quer? É assim que vai acontecer? Não. De acordo com o controle daquele que segura o livro na sua mão direita. Dele. É esse que vai acontecer. Então, nós vamos poder ver que nós hoje podemos nos inclinar reverentemente na presença de Deus e adorar aquele que nós amamos, do profundo da nossa alma. Porque Ele morreu, Ele intercede e Ele vai abrir os selos que vai dar início à limpeza da terra. Ele foi desde o princípio, Ele é hoje e Ele continuará sendo para sempre. Ele é alfa e ômega, Ele é o princípio e o fim. Tudo que nós queremos e precisamos começa e termina com Cristo. Nós temos que entender que a nossa vida sem Cristo é vazia, é sem propósito. Eu não sei quantas vezes vocês já fizeram de correr atrás de coisas que vocês estão imaginando, estão sonhando. Eu já fiz isso muitas vezes. A gente tem um plano, a gente sonha, a gente programa, a gente faz tudo alinhar naquela direção e a gente chega nele. E quando a gente chega lá, depois de um tempinho, tudo volta ao normal. Perde a graça, conseguimos, alcançamos, e daí? Tudo continua o mesmo. Era a mesma coisa que as crianças e os adolescentes falam, né? Minha filha falava sempre, quando eu tiver 18 anos, primeiro era quando eu tiver 13, né, amor? Quando eu tiver 13 anos, tudo vai ser diferente. Fez 13 anos, eu falei, e aí? Como é que foi? Diferente? Quando eu fizer 18 anos, aí sim, as coisas vão ser diferentes. E aí? Foi diferente? Não. Nós temos essa ideia de que alguma coisa de fora vai fazer a vida mudar. Mas não, irmãos. O que muda é a vida de dentro. Se nós não mudarmos a vida de dentro, nada fora nos satisfaz. A satisfação é pequenininha, é temporária. É verdade. O que realmente muda a nossa existência é a vida de dentro. Então é isso que Jesus está propondo. Entenda quem Ele é. Entenda o que Deus planeja para você. Entenda o que Deus tem planejado daqui para frente. E fique atento à programação de Deus, porque ela vai acontecer. Acreditando ou não acreditando, ela vai acontecer. E é melhor que estejamos preparados para ela. Porque quando ela vier, a gente não vai se desesperar. Porque a gente sabe o que está vindo, de onde está vindo e quem tem o controle de tudo que está vindo. Então a nossa esperança é essa. Por isso nós vamos cantar